a social arrangement, but actually a contractual arrangement. A santificação significava não só o que acontecia nesse contrato social, A spiritual bonding, mas também uma ligação espiritual, a divine precept. um preceito divino. Dedication meant that if the couple was exclusively in a relationship, Dedicação significava que se um casal estava exclusivamente em um relacionamento, it was like two souls becoming in one body. isso significava a junção de duas almas em um corpo. Or sorry, the other way around. One soul in two bodies. Na verdade, dois corpos se tornando uma só alma. That's what it meant to the Jews. Isso era o significado para os judeus. But what if the Jews walked around Mas e se os judeus andassem por aí and said, "Why do I have to do what my wife wants me to do?" e dissessem, por que eu tenho que fazer o que minha esposa quer que eu faça? Right? What if we walked around as mourners E se a gente andasse se lamentando por aí? when God asks us to do certain things? Quando Deus nos pede certos compromissos. Like the verse I started out with that I didn't quite mention, but it said, "If you love me, Como o verso que a gente começou, tudo que dizia, se você me ama, se me keep my amares, commandments." guardarás os meus mandamentos. What if we walked around E se nós andássemos por aí and e said, why do I have to keep your commandments?" dizéssemos, por que eu tenho que guardar os teus mandamentos? I want you to think of your relationship Quero que você pense no teu relacionamento with someone that you would get married to, com alguém com quem você se casaria and think about that e pense sobre isso when you think about your relationship with God. quando você agora olha para o teu relacionamento com Because it's Deus. easy to do something for someone that you're in love with. Porque é fácil fazer algo por alguém por quem você está apaixonado. I'll give you an example of this. Um exemplo. When I was dating my wife, Quando eu estava namorando minha esposa, before she was my wife, antes dela ser minha esposa, she lived in Loma Linda University. ela morava na Universidade de Loma Linda. I lived in Hollywood, Eu morava em Hollywood, which was a couple hours drive. que era umas 2 horas de Because of distância traffic. por causa do And on trânsito. Friday, Na sexta-feira, my wife grew up an Adventist, minha esposa, que cresceu como adventista, and so she always liked to have a clean house on Friday. sempre gostava de ter a casa limpa na sexta. So when she was done with school, Então, quando ela havia terminado os estudos, the first thing she wanted to do was come home and clean her house. a primeira coisa que ela fazia era voltar e limpar, So limpar I a would casa. drive out from Los Angeles Então eu vinha de Los Angeles and get out all her cleaning supplies before she got home, e antes dela chegar em casa eu já tirava todo o equipamento de limpeza and I would scrub her floor. e eu esfregava o chão para ela, I would wash her dishes lavava os pratos para ela, because I was madly in love with her. que eu tava super apaixonado por Right? She lived with Yeah. her brother, ela. Ela morava com o irmão and her brother started noticing, man, this guy really likes my sister. e o irmão começou a perceber, esse cara realmente gosta da minha irmã. So he'd leave dishes in the sink. Então ele começou a deixar os pratos na pia, He'd leave his laundry out. deixava as roupas sem lavar. But I'll tell you what, I folded it because I was in love with his sister. Mas eu vou falar, eu dobrava a roupa dele porque eu estava apaixonado pela irmã dele. It's easy to do something É fácil fazer algo for someone that you love. por alguém que você ama. So think about this. When God asks us to do something, Então pense nisso, quando Deus nos pede fazer algo, do you think of it in those terms? você pensa nisso com os mesmos termos? The Bible uses marriage language when it talks about a relationship with God. E a Bíblia usa termos de linguagem de casamento quando ela fala do nosso relacionamento com Deus. This is what it says in Isaiah 54:5. Em Isaías 54:5, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. So the Bible describes God as the husband, Então a Bíblia descreve Deus como o marido, and we, the church, are his bride. e nós, a igreja, somos a sua noiva. Right? Do you remember the story of Abraham and his servant? Vocês lembram da história de Abraão com seu servo? When he was looking for a bride for Isaac. Quando ele estava procurando uma esposa para Isaac. And he said, "Go to my people Ele disse, vai ao meu povo, and find a bride encontre uma esposa and bring her back." e traga de volta. Now, I'm going to show you something that's really interesting. Agora, uma coisa que é muito interessante. You see, our Christian walk today A nossa caminhada cristã hoje parallels what Jews used to do when they would get engaged. é um paralelo do que os judeus faziam quando eles se tornavam noivos. You see, we call this a prearranged marriage. A gente chamaria isso de um casamento
pré-planejado. But if you remember the story, Mas se você lembrar da história, if the servant, when he asked the woman, "Do you want to come back with me?" mas aquele servo perguntou para a mulher se She ela had queria the- voltar. She had Com the ele. ability to say no. E ela teve a habilidade de dizer não ali naquele Now momento. you are in a prearranged marriage with God. Agora você também está num casamento arranjado com Deus. Look at what the Bible says in Ephesians 1, 4 and 5. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 1, 4 a 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito de sua vontade. Before the foundation of the world, Antes da fundação da terra, you were chosen você foi escolhido to be in a relationship with God. para estar num relacionamento com Deus. You also have the ability to choose yes or no E if you você- want to be in that relationship. Também tem a habilidade de dizer sim ou não se você quer estar nesse relacionamento. So that's where, like Isaac, this is a step that Jews used to take to get married. E assim como Isaac, nesse passo que os judeus tomavam para se casarem, The second step that they would take o segundo passo que eles tomavam is there would be a price that would be negotiated. era que eles negociavam um preço para esse compromisso. So if you remember, Abraham's servant brought a lot of gifts with him. Então, se vocês lembrarem, o servo de Abraão trouxe muitos presentes com ele. The reason being for that A razão disso é is because when you were to take a woman out of the house, que quando você tirasse a noiva de sua casa, you had to negotiate a price. você negociava um preço. Now, this is a parallel to us in our Christian walk with God today. E isso é um paralelo de nós em nossa caminhada cristã hoje. Because the Bible says in Exodus 20, verse 2, Porque em Êxodo 22 está escrito: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. you were bought with a price. Você foi comprado por um preço. 1 Corinthians 6:20 says, 1 Coríntios 6:20 diz: Porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. so follow me here. Então, me siga aqui. In the Jewish life, Na vida judia, there was a prearranged marriage to get into marriage. havia um casamento pré-planejado There para was a- se entrar no casamento. There was a price that's negotiated, Havia um preço negociado. and we as a Christian, E nós, agora como cristãos, we were also in this prearranged marriage, também estamos nesse casamento and a pré-planejado. price was negotiated for us. E um preço foi negociado por nós. There was this thing called a ketubah. Havia algo chamado ketubá. What it was a marriage contract. O que significa é um contrato de casamento. So once the Jew would negotiate this price, Então, quando os judeus negociavam esse preço, he would bring this document, eles traziam esse documento. and on the document was written everything that he wanted his bride to be. E no contrato estava escrito tudo que ele queria que sua noiva fosse. So if he liked a certain type of breakfast in the morning, Então, se ele gostava de certo tipo de café da manhã, pela he manhã, put it in the document. ele colocava no documento. If he wanted his clothes folded a certain way, Se ele queria suas roupas dobradas de certa forma, he put it in the document. ele escrevia no And contrato. then when this price was negotiated, the document was handed to the bride-to-be. E quando esse contrato era negociado, o documento era entregue She para a would- noiva. She would read it, Ela lia and she would say, "Yes, I can be the bride you're asking me to be," e ela dizia: sim, eu posso ser essa noiva que você está me pedindo que eu seja. or "No, I don't want to." Ou não, eu não quero. Do you know what this is? Você sabe o que é isso? Listen to how the Bible describes what the Bible is to us. Ouça como a Bíblia descreve o que ela é para nós. Êxodo 34, 28. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança. As The- 10 palavras. So this marriage contract called a ketubah Então, esse contrato de casamento chamado ketubá was known as a covenant, era conhecido como uma aliança. the marriage contract. A aliança Did you do realize contrato do casamento. that this is a marriage contract with God? Você percebe que esse é o contrato de casamento de Deus? Here's another verse that talks about it being the covenant. Outro verso falando dessa aliança. Então nos anunciou ele a aliança que vos prescreveu, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. You know, it's interesting when you think about the Jews at Mount Sinai. Sabe o que é interessante quando vocês pensam nos judeus lá no Monte Sinai?
Do you remember when God spoke the words of the Ten Commandments to the people? Lembre quando Deus falou os 10 mandamentos ao povo? Do you remember that? Lembrem disso? What did the people say? O que as pessoas disseram? That's right. We will do. Nós faremos, né? What do you say when you get married? O que você diz quando você se casa? We do. Everything you just said, I will do. Eu farei, não é? Tudo que você acabou de dizer, eu farei. It's the same thing. É a mesma coisa. Here's another interesting step in the Jewish wedding. Once there was this contract that was negotiated, Outro passo interessante aqui no contrato judio. she had already read over the covenant and said she would be that wife. Depois que a noiva aceitava esse contrato, And then they would exchange vows. eles trocavam esses compromissos entre si. And then they would seal the deal with a cup of grape juice. Eles selavam essa promessa com um copo de suco de uva. So once they drank the grape juice, Então depois, assim que eles haviam tomado esse suco, they were as good as married. eles estavam declarados casados. Even though they hadn't been together with each other, Por mais que eles não haviam estado juntos ainda, for all intents purposes, por todos os propósitos, they were as good as married. eles ali eram declarados Now, you know casal. why that's interesting? Agora, sabe por que isso é interessante? Because where in the Bible do you hear them use this language of a cup? Porque onde na Bíblia você ouve essa linguagem de um copo de suco de uva? At the Last Supper, when Jesus is having a supper with his disciples, Na última ceia, quando Jesus está ali com seus discípulos, listen to what he says. ouve o que ele disse. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Isn't that interesting? Não é interessante? Because you see, every single Jew Porque se você vê, todo would have judeu recognized teria reconhecido that Jesus was using marriage language. que Jesus estava usando uma linguagem de casamento. And when he said, I will drink of this cup, E quando ele disse, eu vou beber nesse copo, what he was basically saying o que ele estava dizendo is he is engaging himself to the human race é que ele está se comprometendo com a raça humana forever. para sempre. And that is why when he was in the Garden of Gethsemane, E é por isso que quando ele estava no jardim de Getsemane, he uses the language. ele também usa a linguagem Read this. dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. You see, what he was asking God O que ele estava pedindo a Deus was he was saying, I know I want to save the human race, é que ele estava dizendo: eu sei que eu quero salvar a raça humana, but is there another way? mas existe outra forma? Is there some other way that I can save them than dying? Existe alguma outra forma que eu os possa salvar que não seja morrendo? But he says something very important for Mas us. ele disse algo muito importante depois. Not as I will, Não como eu quero, as you will, God. como o Senhor quer, Deus. Another step in the Jewish wedding after they were what they call betrothed Outro passo importante era esse passo de se afiançar. I want to point this out. When Mary came up pregnant, Eu quero te dizer uma coisa. Quando Maria apareceu grávida de you see, they had Jesus, already gone through all these steps already. ela e José já haviam passado por todos esses passos. And when she came up pregnant, Joseph was heartbroken. E quando ela apareceu grávida, José teve seu coração despedaçado. Because it was as if his wife had cheated on him. Porque era como se a sua esposa tivesse traído ele. And so that's what betrothed really meant. Então é isso que significa se afiançar. They were as good as married. É igual estar casado. How many of you have been to a wedding? Quantos de vocês já foram a um casamento? Right? How many of you like looking at the bride in her wedding dress? Quantos de vocês gostam de olhar para a noiva no vestido que Right. ela usa? How many of you remember what the man was wearing? Quantos de vocês lembram o que o noivo estava usando? I don't even remember what I was wearing. Eu nem lembro do que eu estava usando. Right? Why is it always about the dress? Por que importa tanto o vestido? What's with the dress? Qual que é a do vestido? What does the dress symbolize? O que ele simboliza?
Purity, right? Pureza, certo? Listen to what the Bible says. Ouçam o que diz a Bíblia. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura, a um só esposo, que é Cristo. So I want to read this other verse too in Revelation 19, 7 through 8. Eu quero ler outro verso aqui com vocês em Apocalipse 19, 7 a 8. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. So what does the wedding dress symbolize? Então, o que representa o vestido de noiva? The righteousness of Christ. A justiça de Cristo. Did you know that doesn't matter what wedding you go to, Você sabe que não importa qual casamento você for, even if people don't believe in God, mesmo se as pessoas não acreditarem em Deus, do you realize every time they get married in a white dress, você percebe que todas as vezes that it is a symbol of putting on Christ's righteousness? elas se casam com um vestido branco e isso é um símbolo de colocar em si a justiça de Cristo? Why do you think the devil hates our marriages so bad? Por que você crê que Satanás odeia tanto os casamentos? Now you can marry someone of the same sex Agora você pode casar com alguém do mesmo gênero, because he wants to twist our understanding porque ele quer torcer o nosso entendimento of what the wedding symbolizes. do que significa se casar. Another step in the Jewish culture before they got married, Outro passo na cultura judia antes de se casar, they would get baptized. eles se batizavam. Here's what it says in Matthew 3:13. Aqui é o que diz em Mateus 3, 13 a 15. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ele, então, o admitiu. You see, the couple would often get baptized together O casal geralmente se batizava junto, because what it symbolized porque o que isso simboliza was that they were dying to their old life é que eles estavam morrendo para a vida antiga and coming together as a new life. e se unindo em uma vida nova. And this was a step in Jewish wedding ceremonies. E esse era um passo na cerimônia judia do casamento. And Jesus was fulfilling that E Jesus estava cumprindo isso because he was marrying himself to the human race as well. porque ele estava se casando com a raça humana também. What is our parallel for us in our Christian walk today? Qual é o paralelo conosco na caminhada cristã hoje? Look at what Romans 6:3 says. Olha o que diz Romanos 6:3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo fomos batizados na sua morte. And Galatians? Gálatas 3:27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. So are you starting to see a parallel here? Você está conseguindo ver o paralelo? What is happening in the Jewish culture, O que está ocorrendo na cultura judia, we're still experiencing today. a gente continua experimentando hoje. We are still going through these steps Estamos ainda passando por esses passos, because we are engaged to Christ porque estamos comprometidos com Cristo, as a church. como uma igreja. Another step in the Jewish wedding is after all these steps were done, Outro passo no casamento judio era que depois de todos esses passos anteriores, the groom would leave his bride-to-be for 1 year. o noivo deixava a sua noiva por um ano inteiro. And he would go to build onto his father's house. E ele ia à casa de seu pai. Does anyone see any parallels with that? Alguém consegue ver o paralelo com isso? Where is Jesus right now? Onde está Cristo agora? João 14, 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fora assim, não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. So Jesus is still doing the same things that happened in this Jewish culture for us Jesus today. ainda está fazendo as mesmas coisas que ocorriam na cultura judia, pelo nosso compromisso com ele hoje. One thing that the bridegroom would do before he left Só que algo que ele fazia pela noiva antes de ir
is he would leave his bride to be a gift. É que ele deixava um presente para ela. And the reason why he would leave her a gift E a razão pela qual ele deixava um presente para was to ela tell her that someday he would come back and take her as his wife. era para lhe confirmar que um dia ele voltaria e a tomaria como sua esposa. When his house was finished. Quando a casa que ele estava construindo And you know what's terminasse. interesting? In Jewish culture, E sabe o que é interessante? Na cultura the judia, only person in the house that could tell the son, you're done building the house and you can go pick up your bride was the father. a única pessoa que podia anunciar ao filho: a tua casa já está boa, a construção que você fez, pode buscar a tua noiva, era o pai. And that's exactly what's happening with us today. E isso é exatamente o que acontece conosco hoje. Look at what John 14 says. Olha o que diz em João 14. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê. Nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. So Jesus left us a gift Então Jesus nos deixou esse presente in the same way that the Jewish husband would leave a gift for his bride. na mesma forma que o esposo judio deixava um presente para sua futura esposa. Another thing that I found very interesting when I looked into this topic Outra coisa que me pareceu interessante quando eu estudava esse tema is when the year was getting close to being up. era que quando o ano estava prestes a terminar, The bride did not know when her husband was going to come back and pick her up. a noiva não sabia quando que o noivo voltaria para lhe buscar. So she was supposed to be ready at all times. Então ela tinha que estar pronta a todo tempo. And in Jewish culture, she often waited in her wedding dress. E na cultura judia, muito frequentemente ela esperava já vestida de noiva, Because the wedding could take place at midnight. porque o casamento poderia acontecer à meia-noite. Look at what the Bible says in Revelation 16. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 16. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. What are you supposed to be doing right now? O que você deve estar fazendo agora? Waiting for Christ to return, Esperando que Cristo volte, waiting for your bridegroom to come, esperando o teu noivo, and we are supposed to wait in the wedding dress. e nós temos que estar esperando And já what com is o the wedding vestido. dress? E qual é o vestido? The righteousness of Christ. A justiça de Cristo. Isn't that amazing? Isso não é incrível? Look at this. Olha Matthew isso. 25:13. Mateus 25:13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. So nobody knows that day nor hour like we talked about, and it was only the Father Então ninguém sabe o dia nem a hora, como a gente disse, e era somente o pai that gave the command to his son. que podia dar esse comando ao seu filho. The house is ready, A casa está pronta. you may pick up your bride. Você já pode ir e buscar tua And noiva. that's exactly what's going to happen with us. E é exatamente isso que vai ocorrer conosco. Here's something else that was kind of interesting. Algo mais que era muito interessante. I found some pictures of what the oldest wedding dresses looked like. Eu achei algumas fotos de como eram os vestidos mais antigos de casamento. How many of you ladies would like to get married in that? Quantas de vocês, moças, que querem casar com um vestido desse? Right? Walk down the aisle like this, Passear assim like a pela penguin. igreja. Que nem um pinguim. But it's always been all about the dress. Mas sempre foi muito importante o vestido. Psalms 144 verse 12 says this. Salmo 144:12 diz: Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. And Jeremiah says, E Jeremias 2:32 diz: Acaso se esquece a virgem dos seus adornos ou a noiva do seu cinto? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. it doesn't matter what culture across the world. Não importa de qual cultura você fale, It's always been about the wedding dress, sempre o vestido de noiva é muito importante. the righteousness of Christ. A justiça de Cristo. Can a bride forget her prepared as a bride adorned for her husband, says Revelation.
preparada como uma noiva ataviada para o esposo, diz Apocalipse. And here's something else that was really interesting when I started looking into this. E aqui vai outra coisa que foi muito interessante a mim quando eu comecei a estudar. Do you remember the story that Jesus told about the wedding Você lembra da história que Jesus contou sobre o in casamento, sobre Matthew as bodas? 25? Em Mateus 25, That it would roughly take place at midnight, que mais ou menos se daria à meia-noite, right? né? When do we prophetically speak about him coming back? Quando é que profeticamente dizemos que Jesus vai voltar? And the Lord would approach with a shout, says 1 Thessalonians. Que Jesus, o Senhor se aproximaria com um grito. The people would go out before the wedding party, As pessoas sairiam diante da festa de bodas and they would shout and say, "The bridegroom is coming, the bridegroom is coming, get ready." e eles dariam um grito: aí vem o noivo, preparai-vos. What are we supposed to be doing right now? O que é que devemos estar fazendo agora? I couldn't find a happy picture of these two Eu não consegui achar uma foto feliz desses dois. because how many of you in here are married? Quantos de vocês aqui são casados? Okay? Do you remember how much you smiled on your wedding day? Você se lembra quanto que você sorriu no dia do seu My casamento? face hurt. O meu rosto até doía. Every picture by the end of the day is like, Todas as fotos no final do dia estavam right? assim. Because you're so happy and excited. Porque a gente fica muito feliz. They don't look very excited, Eles não parecem muito felizes, né? but maybe that's a cultural thing. Mas pode ser algo cultural. Because you know what, brothers and sisters, the reality of it is, Porque, na verdade, a realidade disso tudo it isn't always a happy ending. não é sempre um final feliz. And it isn't always a good love story. E não é sempre uma história linda de amor. Because you see, when you read the Bible, Porque quando nós lemos a Bíblia, you can hear the very heart of God breaking again and again and again. podemos ver o coração de Deus se quebrando vez após vez após vez. This is what it says in Revelation 2:4. É isso que diz em Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. In fact, when you read the Old Testament, you can hear this marriage language coming out. De fato, quando você lê o Antigo Testamento, você vê ressaltar essa linguagem de casamento. Israel was constantly cheating on God. Israel estava constantemente traindo a Deus. You can read it. Isaías 58, 1-3. Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não a levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exiges que se faça todo o vosso trabalho. You see, how does God feel when he looked at Israel, who was supposed to be his bride? Como Deus se sente quando ele olha para Israel, que deveria ser a sua noiva? And they were constantly cheating on him with other gods. E Israel estava constantemente traindo-o com outros deuses. I mean, you read the stories in the Bible. Se você lê as histórias da Bíblia, At the top of the books, it tells you the titles of the different chapters. nos títulos dos capítulos, você pode ver. And it says Israel falls prey to idolatry. E vai dizendo, Israel caiu em idolatria. Israel's into idolatry. Israel está em idolatria. Israel's into idolatry. Israel está idolatrando. They constantly cheated on God. Constantemente traindo a Deus. But do we do the same today? Mas nós fazemos o mesmo hoje? Because when I talk about superheroes, Porque quando eu falo dos super-heróis, and they come from ancient Greek and Roman gods, e eles vêm dos deuses antigos da Grécia e romanos, is that us following after other gods? será que não somos nós também, seguindo esses outros deuses? Think about that. Pense nisso. In Jeremiah 3:8, you can hear God's heart breaking. Em Jeremias 3:8, você pode ouvir o coração de Deus quebrando. Quando por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. As you can hear God's hearts breaking, you know what I love about our God, though?
Quando você ouve o coração de Deus quebrando, sabe o que também me chama a atenção do coração de Deus? He doesn't leave us there. Ele não nos deixa ali. Listen to what it says in Jeremiah 3:1. Ouve o que diz em Jeremias 3:1. Se um homem repudiar sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Não se poluiria com isso de toda aquela terra? De toda aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. God was constantly chasing after his people Deus estava constantemente correndo atrás do seu povo and saying, "Turn from your ways. e dizendo, deixe os seus caminhos, Stop cheating on me. pare de me trair, Come back to me." volte a mim. And I believe God is saying the same thing to us today. E eu creio que Deus está fazendo a mesma coisa conosco You hoje. see, many young people I speak to always say, "I can't hear God. Muitos jovens com quem eu falo hoje dizem, eu não consigo ouvir a Deus. I don't feel like God is close to me." Eu não sinto que Deus está próximo a mim. But you know what? When I read my Bible, Mas sabem, quando eu leio a minha Bíblia, it isn't God that's far away from us. eu vejo que não é Deus que está longe de nós. It's us that pushes him away. Somos nós que nos afastamos dele. Isaías 59, 1-2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. If you want God to draw near, Se você quer que Deus se aproxime, then think about the things that we get engaged in our life. então pense nas coisas com que você se envolve na sua vida. I love how the Desire of Ages puts it. Eu amo como o Desejado de Todas as Nações diz. We read this in the preliminary this morning, but I want to read it to you again. Nós lemos isso ali na plenária hoje cedo. It was Satan's purpose to bring about an eternal separation between God and man. Era o propósito de Satanás trazer uma separação eterna entre Deus e o homem. But in Christ, we've become more closely united to God than if we had never fallen. Mas em Cristo nós nos tornamos mais proximamente unidos do que se jamais houvéssemos caído. What a beautiful thing that we get to experience. Que maravilha é o que nós podemos A experimentar. closer relationship to God Um relacionamento mais próximo com Deus than if none of this mess has ever happened. do que se jamais essa bagunça tivesse acontecido. So I want to leave you with this. Então eu quero deixar isso aqui com vocês. Think about our wedding today, Pense sobre o nosso casamento hoje. right? Have you ever gotten a save the date, Você já recebeu algum save the date? right? It goes up on the wall. You mark it off on the calendar. Você marca no teu calendário, coloca na parede. And what it is designed to do E o que isso foi desenhado para fazer is to tell you, don't book anything over this date. é dizer, não marque nada para essa data. Be prepared to come to the wedding. Esteja preparado para vir ao nosso casamento. What is the parallel for us today? Qual é o paralelo para nós hoje? Are we not supposed to be sending out messages to the world? Não é para nós estarmos mandando essas mensagens ao Get mundo? ready, get ready. There is a day coming that you do not want to miss. Prepare-se, prepare-se. Está chegando uma data que você não quer perder. How many of you have been to a wedding? Quantos de vocês já foram a um casamento? Do you know why they line up the groom on the top? Você sabe por que eles se enfileiram ali na frente? You see, all your friends are invited Todos os seus amigos são convidados. and family, E a família. everyone that you love, Todo mundo que você ama. everyone you want to be there. Todo mundo que você quer que And then you esteja have ali. the groom Então você tem o noivo who's waiting for his bride to come in. que está esperando que a sua noiva entre. And we have a custom E a gente tem um costume that we don't see the bride, que a gente não vê a noiva. right? Não é? Question, Pergunta. can you see Jesus right now? Você consegue ver a Jesus agora? So look at how crazy this parallel is. Então olha que louco que é esse paralelo. As the groom is standing up here with all of his best men, Enquanto o noivo está de pé aqui na frente com todos os seus padrinhos, when the bride comes in quando a noiva entra and everybody stands up to look at the bride, e todo mundo fica de pé para olhar para a noiva, what does the groom do? o que o noivo faz? He comes down off of the platform, Ele desce da plataforma, down to where his bride is, chega até onde está a sua to noiva, pick up his bride
para buscar a noiva and to take him up where he e is. para voltar para onde ele está. Do you realize, brothers and sisters, that every single wedding you go to Você percebe, irmãos e irmãs, que todo casamento que você vai is a recreation of the second coming é uma recriação da segunda vinda, every time? toda vez. Every time. Toda When I vez. saw my wife walking down the aisle, Quando eu vi a minha esposa it was descendo like pelo corredor, time stopped. foi como se o tempo tivesse parado. And I realized in that moment, E eu percebi naquele momento, this is what it's going to feel like. é isso que eu vou sentir. When God is coming in a cloud, Quando Deus estiver vindo nas nuvens, really far away, bem longe, and it's getting closer and closer e And- ele está se aproximando mais e mais, and closer mais perto and closer. e mais perto. Can you imagine what it's going to be like Você consegue when you imaginar see Jesus o que será quando você vê walking down Jesus and standing in front of you? se aproximando e ficando What a de pé beautiful diante de day você? that's going to be. Que dia será esse? Every wedding is a replay of the second coming. Todo casamento What do we é um do reprise dessa segunda vinda. as a custom at weddings? O que nós fazemos como um costume nos casamentos? We give gifts, right? A gente dá presentes, não é? And in these gifts, what's inside of the gift? E o que está dentro do presente? Towels, Toalhas, toasters, umas dishes, tostadoras, sheets. pratos, lençóis. How many of you guys care about that kind of stuff? Quantos de vocês se importam com esse tipo de coisa? Where's the chainsaw? Cadê a serra? Where's the shotgun? Cadê o revólver? Maybe you can't have guns in this country. Não, pode I ser don't que não know. dá para ter revólver nesse país. What are those gifts for? Para que são esses presentes? They're for the bride. São para a noiva. What does the groom get? O que o noivo ganha? He gets the bride. Ele já ganhou a noiva. That's his gift. Esse é o presente dele. I don't care about the dishes or anything. Eu não me importo com os pratos nem nada. I want the girl. Eu quero a menina. But you know what? Mas That's sabe o quê? exactly what Jesus feels for you and I. É exatamente isso que Jesus sente por você e por mim. All he cares about O único com que ele se importa is you and I. é você e eu. After the wedding ceremonies are done, Depois que acaba toda a cerimônia do casamento, we all celebrate with a huge feast. nós celebramos com um banquete imenso. What's going to happen when you get to heaven? O que vai acontecer quando você chegar no céu? What's the first thing you do? Que é a primeira coisa que você vai fazer? Wow, you have a huge feast. Uau, vai ser dado um grande banquete. Every wedding Todo casamento is the second coming. é a segunda vinda. That's why the devil hates our marriages so much. É por isso que Satanás odeia os nossos casamentos tanto. Let's bow our heads for a word of prayer. Vamos orar. Dear gracious Heavenly Father, Querido e amoroso Deus, we thank you so much for the way that you love us, nós te agradecemos tanto pela forma como o Senhor nos ama. the way that your patience is with us. A forma que a tua paciência perdura conosco. You are so long-suffering even when we walk away from you. O Senhor é tão longânimo, mesmo quando nos afastamos de ti. But Lord, help us to be able to see our relationship with you Mas, Senhor, ajude-nos a conseguir enxergar o nosso relacionamento contigo. in the same way that we feel like we fall in love on earth. Da mesma forma que nós nos apaixonamos aqui nessa terra. Help us to do the things that you're asking for us Ajude-nos a fazer as coisas que o Senhor nos pede, because we love you. porque nós te amamos. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém.